Olá, gente. Voltando às gravações do Versosa Podcast, que vocês sabem, antes era o Questão de Saúde Podcast. Só que aí a gente entendeu que a gente estava falando de assuntos muito nichados, só saúde, só exercício. E no Versosa Podcast a gente pode falar de qualquer tema. Então agora a gente vai falar sobre tudo o que a gente achar que é interessante. E vocês podem, inclusive, mandar nas nossas redes sociais sugestões para que a gente possa trazer temas ou convidados que vocês queiram. Portanto, o Versosa Podcast, que é um podcast que não é só meu, mas é seu, é nosso, é para toda a família. Faço sempre questão de falar isso. O Versosa Podcast tem assunto para toda a família. E hoje, no episódio 18, eu estou recebendo um grande amigo, um cara que eu admiro muito, uma referência para muitos de nós aqui da área da educação física. É uma referência nacional, mas aqui em Alagoas, então, dispensa comentários. Mas eu vou aqui ler a apresentação dele, que eu disse, cara, me dá mais alguns detalhes, e era muita coisa. Então, vocês vão entender o que eu estou dizendo a descrição do camarada. Vou passar aqui para vocês, que eu achei, eu disse, caramba, eu não vou decorar não, vou falar aqui para ele, para todo mundo aqui entender. Olha só, eu mandei, Beto, mais ou menos aí teu currículo para apresentar para o pessoal. Aí vamos lá. 26 anos de carreira, 26 voltados para a ginástica coletiva, 20 anos na gestão do fitness, isso é muito importante, a gente vai falar muito sobre isso. Gerente de coletivas da rede Blue Fit no Distrito Federal, treinador Les Mills, programa coach do Power Jump, Program Coach, né, do Power Jump, atleta patrocinado Adidas, autor do livro Gestão e Empreendedorismo para o Mercado Fitness, junto com o Robson Kennedy, que eu conheço, o cara é fera, e Vinícius Ribeiro. Portanto, com vocês hoje, o meu amigo, que ele vai falar um pouco mais sobre isso. O papo é sobre gestão fitness, sobre aulas coletivas e muito mais. Meu amigo Beto Gonçalves. Cara, obrigado, seja bem-vindo diretamente do Distrito Federal. Fala, Ri. Valeu, obrigado por ter vindo. Convite. Se apresenta aí pra galera, né? Fique à vontade aí, aquela toda sua, de sua turma aí. E aí, galera, tudo bem? Boa tarde. Prazer imenso estar aqui. Sou suspeito também de falar desse cara, porque assim que eu vim morar em Maceió, desde que eu comecei a trabalhar no Nordeste, foi uma das pessoas que mais me recebeu bem. A gente sempre teve um elo muito interessante de amizade, sempre muito respeitoso. Em alguns momentos ele foi meu cliente quando eu era negociador da antiga Body Systems, né? A academia dele era minha cliente. Em alguns momentos a gente estava dividindo aula e fizemos muitos eventos juntos. Então, prazer hoje falando aquilo que eu amo, que é a ginástica coletiva hoje. Pô, tô feliz, Beto, é sério. Porque assim, eu costumo dizer que como o podcast é meu, eu mando, então trago pessoas que eu gosto de conversar, que eu sei que podem agregar. Embora as pessoas possam fazer suas sugestões, mas eu, pelo menos, exerço esse poder. É muito bom trazer para perto da gente que a gente gosta e a gente admira. E assim, você sabe, já falei para você várias vezes, a gente sabe do bem querer que a gente tem pelo outro e pelo respeito e pela admiração profissional também. E aí, hoje eu queria bater num tema, cara, que tem chamado muita atenção, que é a carência de profissionais nas aulas coletivas de ginástica nas academias, né? A gente já havia discutido, e é uma percepção que eu acho que todos têm, mas as pessoas têm pouca coragem de falar sobre, que, em geral, as pessoas hoje têm saído das faculdades com interesse em ser personal trainer, porque entende que há uma remuneração melhor pela hora-aula do que para uma pessoa que está dando aula coletiva. Não deixa de ter razão, porque a gente observa que há uma cultura, pelo menos aqui em Alagoas é assim, de remunerar menos professor de salão, professor de aula coletiva, do que uma pessoa que é remunerada como personal trainer. Mas isso gera um contexto de um monte de problemas, inclusive para os donos de academia. Sim. E eu queria dissertar com você sobre isso. Primeira pergunta é, por que, na sua opinião, você acha que a aula coletiva em Alagoas, talvez você pode dar exemplos nacionais, que você viu de fora também, tem sido tão desprestigiada e, por consequência, a qualidade tem caído tanto? Ri, eu acho que o primeiro ponto hoje é a ausência das referências. Então, aqui a gente está falando de duas pessoas que, com muito trabalho, viramos referências nas aulas coletivas. Mas hoje a gente enxerga que, por exemplo, eu, Beto, não estou mais dentro da sala de aula. Hoje, com o trabalho que eu exerço dentro da Blue Fit, gerenciando 15 unidades e auxiliando outras 6, que são só 21 que a gente tem lá no DF, só no DF a gente tem 21 unidades, isso já não permite que eu esteja dentro da sala. Eu sou uma referência para os meus professores? Tenho que ser. Eu sou um líder para os meus professores? Eu tenho que ser. Eu brinco com eles que falei, ó, vocês têm uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que vocês têm alguém que entende, conhece e está aqui para te ajudar. Qual a desvantagem? Se precisar, eu entro lá e faço. Então, se eu enxergar que você não está dando conta, eu vou entrar lá e vou mostrar para você.
E aí você vai aprender ou vai acontecer o risco de você sair. Mas quando a gente olha, até a gente estava citando isso aqui na nossa conversa. Há 10 anos a gente estava falando de Edu Lobato dando aula, Verusca Lobato dando aula, você dando aula, eu dando aula, Dudu Ribeiro dando aula, Cássio dando aula, como o menino da Corpore, Duda dando aula. Então, muitas referências e muitos outros aqui que talvez eu tenha esquecido. E que hoje essas pessoas estão na gestão, essas pessoas estão em outros projetos. E aí não houve uma renovação grande de professores que hoje são grandes referências, que dão muitas modalidades. Então, acho que hoje um grande problema que a gente tem hoje é esse. Quando você olha para os caras de destaque no mercado do fitness, essas pessoas são da musculação, essas pessoas são influenciadoras na musculação, essas pessoas são fisiculturistas, essas pessoas são personagens, trainers de sucesso, e acho que essa referência nas coletivas perdeu um pouco. Os professores universitários, hoje dentro das faculdades, primeiro que nunca foi uma cadeira oficialmente formada, né? Eu lembro que na faculdade que eu estudei, a minha professora de ginástica coletiva, ela não era da ginástica coletiva. Ela era da ginástica rítmica, tinha um conhecimento na dança de salão e era a pessoa que estava nos ensinando a dar aula de ginástica coletiva. As convenções de fitness, então Maceió tentava o Enorf. Então, que delícia que era fazer o Enorf lá no prédio de Santa Úrsula, ou naqueles prédios que eram lá embaixo. As convenções que tinha gente de todo o interior, vinha gente de Pernambuco, vinha gente de fora. Conaf, Fortaleza. Isso, é então, verdade. quando você olha para hoje, onde é que a ginástica está inserida, a gente está com poucas referências. Então, talvez até o cara se encante, mas ele não faz isso na faculdade. Às vezes ele não é aluno de uma academia que ele frequenta a ginástica e dali ele fala, eu quero ser esse. Cara, eu quero ser um professor como esse. Tinha, né? Tinha. Vou dizer uma figura que você conhece, todo mundo da educação física aqui, eu acho que na nossa época conhece, Fabinho. Fabinho era um cara que era apaixonado, né, pela ginástica e se tornou profissional da educação física em função dessa paixão. Exatamente. Né? Eu acho que antes de você estar aqui em Maceió, o Fabinho fazia algumas aulas minhas já e ele dizia... Eu quero ser professor de STEP. Particularmente, o STEP era algo que chamava muita atenção dele. E depois ele entrou na área, começou a estudar, se formou. Ou seja, a paixão o levou realmente a ser o que é. Hoje em dia é difícil a gente perceber isso. E falando das universidades, de fato, eu também vivi situações semelhantes a você. Eu sou de Universidade Federal. A Universidade Federal sempre foi muito caótica. Sou da primeira turma noturna de Maceió, aqui em Alagoas, na UFAL. Eu lembro que a coordenadora do curso era contra o curso. Por alguma razão, sei lá, botaram um curso. Hoje eu entendo porque ela era contra, porque não havia condições. A gente não tinha aula praticamente, era uma loucura. A parte prática era um absurdo. E assim, quem ficou na raça. Eu comecei a estagiar logo, né? Sempre fui muito de correr atrás, então isso me manteve no mercado, aí eu mantive a minha paixão e continuei fazendo. Mas muita gente desistiu, porque realmente não há essa preparação didática do ponto de vista curricular, não há. Os profissionais que estão, ou pelo menos estavam naquela época, não eram profissionais realmente da área da ginástica, então não estimulavam nem passavam o suficiente. Exato. E isso ecoava na vida profissional quando a gente saía. Então a gente aprendia muito no dia a dia nas academias, já com os profissionais formados que estavam lá, ou então não formados, que trabalhavam nas academias por uma experiência empírica. Exatamente. Era um negócio assim, aprende aqui com um, aprende aqui com o outro. Você tinha o seu guru, alguma coisa assim. E eu acho que isso realmente permaneceu, porque a gente não vê a galera saindo formada para aula coletiva. Não. E aí o aluno fica refém da memória de profissionais como a gente que estava trabalhando há muito tempo. Poxa, na aula do cara, ele saiu por uma razão ou outra. Aí o que está chegando paga o pato, porque primeiro ele sofre uma comparação inevitável, ele não está preparado para aquilo, e aí ele tenta se virar. Exatamente. E aí a qualidade cai. O cara vai buscar uma aula que não tem referência pedagógica adequada, não tem começo, meio e fim, o cara vai na internet pegar qualquer coisa. Exatamente. E aí também não há um investimento por parte dos gestores de academia, quando eu digo gestores, os proprietários mesmo assim, na ginástica coletiva, de buscar bons profissionais para montar um bom time. E aí ela passa a ser desvalorizada. Aí dá a impressão de que não é algo rentável para uma academia e que não é algo interessante para o aluno, quando, na verdade, a gente discutia, um único professor pode te dar 30 alunos dentro de uma aula, numa única aula. Imagina que você tem uma grade de 10 aulas por dia, você tem 300 alunos, exatamente, só por conta de um único professor por hora de aula. E você não prepara ele para isso. Acaba valorizando a estrutura em detrimento do time, né? Isso pega muito. E na ginástica coletiva, eu acredito que pega muito mais. Eu falo que o meu exemplo é esse, né? Eu entrei na faculdade de Educação Física porque o meu sonho era ser um Bernardinho, o José Roberto Guimarães. Eu era do vôlei, eu era do handball. Então, eu esperava que dentro da Faculdade de Educação Física me desse ferramentas para eu virar um grande técnico,
um preparador físico de sucesso e estar aí no esporte de alto rendimento. E aí a faculdade começou em fevereiro, em setembro a gente teve, junto com a comemoração do profissional de educação física, a Semana da Educação Física. E eu me inscrevi em tudo. E aí fui pro forró, fui pra dança de salão, e aí tinha uma aula de step. E aí foi quando eu vi a Cida Conte dando aula. E eu olhei aquilo e falei, meu amigo, o que é isso? Como é que... Porque eu nunca tinha vivido essa experiência. A minha experiência como atleta, no máximo, eu tinha entrado dentro da sala de musculação para fazer um treino ali específico. Mas a vivência de olhar para a ginástica coletiva parar, eu não tinha aquilo. Então foi uma coisa que me encantou. Eu quero ser isso, eu quero ser isso. E aí o axé me levou até um processo seletivo dentro de uma academia chamada World Sport em São Paulo, que foi a primeira oportunidade que eu tive. E dali foi que eu conheci a RPM, Body Combat, a Les Mills, a antiga Body Systems. Fui fazendo outras aulas, fui aprender a dar as aulas tradicionais, porque eu não tinha vivência. Fui estagiário do Robson na Fórmula do Shopping Eldorado. Então, o Robson que me ensinou a dar aula de abdominal, aula de gap, aula de localizada. E eu não sabia que nem aquilo existia. Como é que é assim? O cara fica 30 minutos numa aula de abdominal. O cara fica 45 minutos que ele trabalha uma aula de localizada. Os principais grupamentos, de baixo para cima, de cima para baixo. Né? Tudo aquilo que hoje a gente olha e fala, meu... É muito fácil lembrar disso, né? Mas quando a gente olha o quão difícil era pensar numa série, você que era um cara especialista no step, né? Que nunca foi uma habilidade minha, eu sempre brinquei que foi uma das habilidades que eu não consegui chegar ao nível de especialidade que você, Alexandre Alves, Cida Conte, Mauro Yamazaki, os caras que eu achava fantásticos. Mas hoje a gente não tem isso. E quando você falou sobre essa questão da empresa, eu tive a felicidade de trabalhar em grandes empresas que apoiaram sempre a ginástica coletiva. Né? A Fit Arena aqui é uma referência nisso, né? E eu lembro que quando o Edu, conversando ainda com os proprietários, quando ele decidiu montar a Fit Arena ali, onde era a antiga Sena, e aí ele fala que muitos proprietários, pessoas que, quando ele entrou nesse meio, né, os caras falam, não, mas ginástica acabou. Mas para a gente fazer justiça, a Corpore investiu muito. Né? Muito. Eu dei aula na Corpore, naquele espaço ali, que a gente colocava 60, 70 pessoas no Bodytech. Dei aula com Suelene, de Body Gen, 60 pessoas. Aí, saindo de lá, montei a app na época, aí mantive também essa linha de ginástica. Então, assim, na época eu lembro que éramos Corpore, Up Fitness e Fit Arena, né? Pelo menos essas três eu sei que tinham um corpo de professores e um número de aula muito bacana, tanto que era muita gente, muita assim, gente, né? pô. Muita gente, realmente. Gente. Então era a referência, mas era a visão que você falou. O gestor entendia que por aquilo que viveu, né? Duda como professor de ginástica, Edu Lobato como professor de ginástica, você como professor de ginástica. A gente sabia do que se tratava. Vocês sabiam do que se tratava e vocês sabiam qual era o caminho. Iniciou vocês precisando ser as pessoas que davam aula. Quando eu cheguei na Fit Arena, o Edu dava 15 aulas na grade e ainda era gestor de academia. Quando eu fui conhecer a app, quantas aulas você ainda ministrava? Exato. O Duda, quanto tempo permaneceu ainda dentro de sala de aula? E hoje, quando a gente olha para os gestores modernos hoje, né, desde academias menores até grandes redes, como é o meu caso da Bluefit, a gente começa a enxergar que depende do gestor. O gestor que acredita, o gestor que tem o pezinho, o gestor que vivencia aquela experiência, ele vai apoiar. Vamos fazer uma menção rosa então ao Sandro, né? Sandro na Rio Sport até hoje. Sandro, no Rio Largo, cara, ali o cara arrebenta. Dando aula até hoje, 2 academias. Então, não posso deixar ele de lado. Não, exatamente. É mais um cara que a gente tem que citar. Então, hoje, quando eu olho para a Bluefit, eu falo que eu realizei um dos grandes sonhos da minha vida há mais ou menos um ano, quando foi ver um CEO, cara do investimento, um cara que entende muito da parte econômica, um cara novo, falando abertamente para uma empresa onde estava, sei lá, 70, 80 colaboradores, que o know-how deles ali, que o que eles queriam é que a ginástica coletiva fosse um grande diferencial. E sempre, nunca foi, né? Nunca foi. A gente investe em musculação e o espaço que a gente sobrar, a gente coloca nas coletivas. Pessoal, a gente investe na musculação e o que der a gente faz ali nas coletivas. O curioso é que depois reclama do trabalho da musculação. Exato. Não é? Investiu tanto. A equipe, o grupo e tal. Mas você já viu o pessoal sorrindo dentro da sala de ginástica? Não. Então vai para lá para desestressar. E energia social, né? Aquele ambiente, aquela coisa pulsante que as coletivas trazem, né? Assim, é muito difícil você chegar para visitar uma academia. Todas as minhas experiências que eu tive treinando recepcionista, se é horário de aula, o primeiro lugar que você tem que levar é na sala.
para a pessoa já entrar ali, já perceber Sentir a vibe. o sorriso, o som alto, as pessoas gritando, as pessoas vibrando. Tá muito barulho, não entra na sala, vê de fora, porque o rosto das pessoas falam. Depois você mostra a academia. Talvez ali você já tenha fechado o plano, porque o cliente vai lá, meu, que energia, é aqui que eu quero treinar. Mesmo que ele não venha fazer a ginástica coletiva. Então vamos falar da tua experiência com a Bluefit, porque assim, você hoje gerencia diversas academias da Bluefit, né, no Distrito Federal, como a gente havia conversado, você estava falando em off. E, assim, a visão dos caras hoje é bem diferente, tanto que eles estão crescendo muito. E aí eu queria que você também me fizesse aquela diferença que você falou das holding e das franquias, para que as pessoas entendessem, principalmente quem é daqui de Maceió. E o que acontece para ela ter estourado tanto e o poder e a força das aulas coletivas. Pois as pessoas ainda não entenderam, ou então os gestores cansaram, né? O pessoal que é gestor mais antigo aqui. Não perceberam isso. E eu acho que você é a prova cabal do como isso tem dado certo, do quanto tem dado certo. Conta a história do início para que o pessoal entenda e dizer, caramba, realmente eu posso enxergar ali algo que pode alavancar as coisas das academias. Hoje eu sou gerente de coletivas da Bluefit, responsável por 15 unidades do Distrito Federal. Hoje eu gerencio 122 professores. Então, sobre meu guarda-chuva, eu tenho 122 pessoas. Não são 122 pessoas. Na verdade, são 122 contratos que geram 91 pessoas. Porque alguns professores trabalham em mais de uma unidade. Mas, na verdade, eu gerencio 122 pessoas atuando em 15 unidades. A minha responsabilidade é exclusivamente com as coletivas. Então, eu gerencio desde estrutura de sala até o comportamento do professor lá na ponta. Eu auxilio o professor na parte de desenvolvimento, ajudo ele fazendo avaliação mesmo, sentando no fundo da sala e anotando e escrevendo aquilo que ele precisa fazer para depois dar um feedback e ajudá-lo a melhorar, quanto até um dia perceber que é uma questão mais comportamental. Senta aqui, criança, vamos dar aula junto. O que você achou da minha aula hoje? O que você acha que você pode melhorar vendo o que a gente está fazendo junto? E outras muitas oportunidades e tarefas que a gente tem. E para a Bluefit hoje a gente não abre mão das coletivas. Hoje, lógico, tem uma clareza que é entender o perfil da unidade onde ela está. Tem unidade que não adianta, unidade que não performa nas coletivas. Às vezes o cliente, às vezes é uma unidade que performa muito bem com o personal. Então, assim, você vê que os alunos estão habituados a treinar com o personal e aí as coletivas perdem um pouco de força. Às vezes você tem uma academia que ela é mais residencial e algumas academias são mais comerciais. Então, academias comerciais funcionam bem em que horário? Então, tem horário, por exemplo, 7 horas da noite, você vê que tem pouca demanda para a ginástica coletiva, mas você vê que o horário do almoço, os principais horários da manhã, é muito cheio. Então, dentro desse processo todo, a gente tem hoje um setor de coletivas, né? Um setor que, como eu trabalho, junto com outros 7 colegas, espalhados aí pelo Brasil inteiro, que a gente gerencia hoje todas as unidades da holding. A gente, acima da gente, a gente tem outras 2 pessoas também especialistas em coletiva. A Isa Dalmolin, que foi treinadora Les Mills e muitos anos aí atuando na frente da Les Mills como atendimento ao cliente, a minha gerente geral, e o Vinícius Ribeiro, que é o diretor de operações e é um cara que até mês passado estava em Los Angeles gravando o RPM 100, um marco assim de muito orgulho para nós, né? Ter o nosso diretor, ter um cara que é meu amigo, ter um cara que me levou para a Bluefit e ver ele em Los Angeles, num evento com mais de, sei lá, 400, 500 bikes, gravando o RPM 100. Né? Que é um marco para Les Mills, né? Exatamente. Para Les Mills, e você imagina, pô, eu tenho um cara lá na frente. Eu digo isso porque o cara ser selecionado para um evento tão especial para Les Mills, né? Entendeu? Realmente que é uma empresa que, depois tu fala sobre ela, viu? Top, assim, no mercado mundial, talvez a maior referência, enfim, é fantástico. E aí o legal, eu tenho o meu professor que tem esse material. Eu tenho o meu professor na minha unidade, em tal lugar, dizendo, caraca, o meu diretor de operações está no vídeo de material que eu estudo para dar uma aula de RPM. Então, o cara enxerga, primeiro, plano de carreira. O cara enxerga que é uma empresa focada nas coletivas. O cara se inspira no colega, no profissional. Se o meu diretor chegou lá, me inspiro no cara. Eu posso um dia chegar, entendeu? É o líder então, que é inspirador, né? E é muito legal, porque quando eu chego na unidade e tá tocando a música número 5, que é a música que o Vini apresentou no vídeo, eu vejo eles repetindo falas dele. Eu vejo eles falando, eu vejo eles com orgulho, às vezes abrindo a música, fazendo a introdução da música, fala, gente, nosso diretor apresentou essa música lá em Los Angeles. Então, essa cadeia que foi o que a gente começou falando, a ausência da referência, hoje para a Bluefit é um ponto importante.
Então, os gestores, as pessoas que estão na ponta, os líderes, os supervisores de unidade, eles são referência nas São coletivas? inspiração, né? São. São líderes Então, por inspiração e não por imposição. Porque esses caras aí... E é o que eu brinco todo dia, gente. Eu quero crescer, eu quero chegar no Vinícius. Eu quero ser um dia diretor de operações das coletivas, entendeu? Eu quero ir para fora, eu quero trabalhar onde a Bluefit me der a oportunidade. Mas eu não posso esquecer que se eu não deixar alguém para estar no lugar do Beto daqui a pouco... O que adianta? Teu legado vai por água abaixo. Exatamente, entendeu? Você coloca um corte no meio do caminho e você não tem pessoas. Então, até isso eu deixo claro para eles. Falei, cada oportunidade que a gente tem aqui junto, eu tô olhando para você, enxergando, será que esse cara futuramente tem potencial para ser um gerente regional de coletiva? Se tem, vamos investir, pô, porque daqui a pouco a Bluefit vai estar com 50, 100, 60 unidades em maiores cidades, aumentando o seu tamanho. Se eu não pensar nisso, a gente não consegue desenvolver. Entendeu? E veja que louco, né? Às vezes o cara está na sua posição, na nossa posição de liderança, e tem medo de treinar alguém que ele viu potencial por mero ego, porque acha que pode perder o lugar. É como a gente discute. Quando você enxerga numa pessoa, num liderado dessa possibilidade, o ideal é que você o transforme num cara que talvez no futuro seja aquela criatura que se sobrepôs ao Criador, mas você vai ter orgulho disso. Porque muitas pessoas não lideram com esse desprendimento porque tem medo de perder também aquele liderado que talvez passe a ser muito desejado no mercado, ou aquele time que ele montou. Só que é como a gente acredita. Quem é líder de verdade acredita no seguinte: você lidera a ponto de transformar seu liderado, a sua equipe, numa equipe extremamente desejada pelo mercado. Porque se ela chegar a esse ponto é porque você está fazendo um excelente trabalho. Mas trate a ela também a ponto dela dizer, mas eu não quero sair para o mercado, eu quero ficar aqui. Então, a realidade é, você será sempre o grande mentor e ninguém quer sair de perto do mentor quando o mentor o trata também de uma forma com desprendimento e de forma leal, dizendo assim, eu quero fazer de você realmente um cara maior do que eu. Até porque a gente tem nosso tempo, né? A gente mesmo saiu da sala de aula de coletiva, a gente vai quando é necessário. Mas assim, se eu não treino o meu liderado, por medo, eu vou deixar um trabalho medíocre, porque se eu sou a excelência e não passo essa excelência, vai morrer ali. Quando eu acabar, acabou. Eu tenho que passar sem medo e acreditar piamente que aquela pessoa que eu treinei, ela não só foi treinada tecnicamente, mas ela se inspirou no meu caráter. E aí é alguma pessoa que tem uma afinidade tal que diz assim, eu quero ficar perto. Exatamente. Então, quando você treina uma equipe que ela é assediada por todo mundo, é porque você acertou na equipe que você treinou. E eles, se são tratados da maneira que devem ser, e merecem ser tratados, eles não vão querer ir para lugar nenhum. Exatamente. Então, os líderes, principalmente os proprietários, têm que entender isso. Não abra mão de fazer treinamento para a sua equipe, treinamento de qualidade, porque só vai ganhar. Só vai ganhar. Mas aí, voltando à Bluefit, vocês desenvolvem o trabalho dessa forma e vamos lá. E só, assim, trazendo um pouco, apesar de eu não gostar muito de falar do Beto, mas trazendo esse exemplo positivo que você trouxe, hoje eu tenho orgulho de dividir um trabalho com o Robson Kennedy. O Robson é nosso diretor de programa do Power Jump. Hoje o Power Jump é um programa brasileiro, montado aqui no Brasil, criado, elaborado e dirigido todo pelo Robson. E eu tenho uma função abaixo dele, que é a responsabilidade de treinar todos os treinadores do Power Jump no Brasil. Então, todo o material que o Robson cria, desenvolve para o Power Jump, esse material vem para mim e eu tenho que replicar isso para os treinadores. Fui estagiário do Robson. Pois é. Tá aí a história, né? Entendeu? Eu tive a oportunidade de começar o meu segundo programa Les Mills com a Isa Dalmolin e hoje ela é minha gerente geral. Hoje a gente troca 10 palavras sobre amizade, 10 palavras sobre o Bluefit. A gente tem um relacionamento muito legal. E uma conquista que a gente teve ano passado de ter o nosso livro publicado aí pela editora Senac, né? Gestão e empreendedorismo para o mercado fitness. Eu, Robson e Vinícius. Então, meu diretor de operações, meu diretor do Power Jump, a gente trabalhando junto em prol de um projeto. Então, quando eu olho para isso, eu tenho muito orgulho de ver onde eu cheguei, porque essas pessoas me deram a mão e falaram, olha, o caminho é esse. Tomei muita porrada na minha vida inteira. E olho para o lado e vejo quantas pessoas que eu treinei hoje que estão trabalhando comigo. Uma das nossas gerentes de coletivas, a Natália, que hoje é responsável por Fortaleza e São Paulo, ela foi minha professora. Eu dei aula, eu dei capacitação como treinador Les Mills para ela, de Power Pool, de RPM, e hoje ela trabalha do meu lado. Então, assim, quando você olha essa importância do vínculo que se cria nas coletivas, e dá essa chance para as pessoas quererem, é o que você falou, as pessoas não querem largar. Elas podem até ir para uma outra proposta, mas elas vão para aquela proposta se a proposta tem a ver com o propósito dela. Exato. Porque você só não tratou tecnicamente. Exatamente. Né? Eu não estou deixando quem me apoiou, quem me treinou, quem foi o meu mentor,
por R$1, por R$2, que isso é um problema que a gente tem enfrentado no mercado hoje. Bastante. Eu estou indo porque é um propósito alinhado com a minha vida. A tomada de decisão de sair da Fit Arena depois de 11 anos foi muito difícil. Porque você ter 11 anos numa academia que está ali desde a abertura, que a gente viveu tanta coisa junto, que a gente viveu uma saída da pandemia, volta da pandemia, o olhar para falar, estou encerrando um ciclo na Fit Arena e estou indo para uma nova academia, é porque quando eu olhava... Não aproximar mais não, só para aproximar. Quando eu olhava para o que a Bluefit tinha para me oferecer, tinha muito mais a ver com o meu propósito. Que naquele momento era deixar um pouco a sala de aula e começar a desenvolver novos talentos. Começar a formar novas pessoas. E tanto é que Edu e Verusca, na mesma época, falaram, você não tem nem pensado 2 vezes. A proposta que eles têm hoje para você é muito melhor do que é o momento da Fit Arena. E olha como eu estou feliz, entendeu? E semana eu tô aqui, vou treinar na Fit Arena, faço questão sempre de ir lá, às vezes dar uma aula com os meninos, mas o apoio veio nisso. Veio de tipo assim, meu momento aqui encerrou porque agora eu tô indo para um propósito muito maior. Um propósito que está me dando a oportunidade de mais 10, 15, 20 anos da minha carreira estar vinculado à ginástica coletiva com mais propriedade e investimento para fazer aquilo que eu gosto, entendeu? Vamos falar... Como é essa divisão da holding e das franquias Bluefit? Você falou que aqui em Maceió são 2 franqueadas da Bluefit. Mas você trabalha com as holding, não é isso? Isso. Faz essa diferença para a galera entender o que é uma, o que é a outra. Então, unidade que a gente chama holding ou matriz são as unidades que o escritório Bluefit decide montar, abre, né? Tem toda a estratégia de venda, toda a estratégia de inauguração. São quantas no Brasil? 83 unidades. Da holding, né? Da holding. Ao todo são 131. Então, quando a gente olha para isso... hoje, holding são as unidades que são administradas pelo escritório São Paulo e pelo time de operações. Certo. Então, eu faço parte desse time de operações, responsável como gerente regional de coletivas daquelas unidades. Certo. Hoje, 15. Eu tenho uma parceira que é parceiros, aliás, gerente regional de operações. São as pessoas que cuidam de 8 setores, como musculação, como atendimento, como DML. Eu tenho a gerente geral que cuida de nós. Temos a gerente geral de operações. Então, toda essa estrutura é feita para atender a academia que é da holding. Certo. Exemplo. No caso aqui de Maceió, nós temos as 2 unidades, né? Uma lá embaixo na praia, outra aqui na Gruta de Lourdes também, aqui no Farol. Essas unidades são franqueadas. Então, você, Ricardo, entra em contato com a Bluefit e fala, eu desejo adquirir uma franquia. Eles vão fazer todo um estudo de caso, vão fazer toda uma apresentação do projeto, exatamente como é o padrão Bluefit, quais são as coisas necessárias para você abrir uma Bluefit, investimento financeiro, tudo mais, e aí vão fechar um negócio com você. Essa unidade ela é atendida por um setor dentro da Bluefit, que é o setor de franquias. Então, tem alguém que vai auxiliar no processo de coletivas, tem alguém que vai auxiliar no processo de treinamento da musculação, tem alguém que vai ensinar o processo de atendimento. O padrão é o mesmo. O cara que for hoje aqui no Farol ou for lá em Brasília, ele vai pagar inclusive o mesmo preço. O mesmo tipo de plano, o mesmo tipo de serviço que deve ser oferecido, o mesmo padrão de unidade, o mesmo tipo de... Até mesmo que a gente oferece planos onde o cara pode treinar no Brasil inteiro. Entendi. Mas esse setor ele é um setor gerenciado por um setor de franquias. Então, existe uma pessoa, uma gerente de franquias, uma diretora de franquias que, com o time dela, toma conta de todos os franqueados no Brasil, incluindo as 2 aqui de Maceió. A gente entende que há um mercado de low cost, né? Estourou, que são as academias de baixo custo, para quem não entende. A gente cita Cellfit, SmartFit. A Bluefit entraria no low cost ou você acredita que não? Vocês classificam dessa forma ou vocês ela faz parte do mesmo segmento, mas é algo que a gente hoje enxerga que é um dos nossos diferenciais. Porque o que caracteriza a low cost, como você estava explicando, é um preço menor. Muita estrutura de máquina. Muita estrutura. Cardio pra caramba. Exato, mas com foco em menos gasto com serviço. Isso. E hoje, só quando a gente olha para o nosso principal diferencial, que é as nossas coletivas, ela já teoricamente já nos tiraria dessa linha. Porque já ela inverte a ordem. Exatamente. A gente tem hoje unidade que a gente tem 300 aulas mês. Por isso, essa é a minha pergunta. Você falando, eu disse, caramba, ela sai um pouco do que a gente espera no low cost, né? Porque as low costs, assim, também não é uma clube, né? Não chega a ser uma clube. Não chega a ser uma clube, né? A clube, para quem não conhece, não entende, a gente esclarecendo, é uma academia que oferta um número maior de serviços. Por exemplo, tem musculação,
tem a ginástica coletiva, tem pilates, tem crossfit, tem piscina, é um Beach clube. tênis, Beach hoje tênis é um clube, ela dá uma maior oportunidade de serviços, porém, não é tão comum a gente achar clube, porque até por conta do investimento que é muito alto e área para você construir também, e você vai cair no problema da quantidade e qualidade de profissionais para trabalharem como colaboradores também. Exatamente. É bem difícil, né? É bem difícil. É. Então, hoje são poucas mesmo unidades que têm aí essa característica de ser uma clube, né? Ou como alguns casos chamam, unidades premium, né? Então... aqui em Maceió, a gente tinha a Aquative, mas a Aquative, ela saiu, agora está num prédio menor, né? Que ela era clube também. A Forma Fit, clube, né? Que tem a praia, mas tem a Forma Fit Clube. E tem a Elitec, que eu falei para você, que está abrindo ali no Aldebaran, que é clube também. Mas eu não conheço outras, não. Acho, é bem difícil investir em clube, né? O investimento eu acho que é muito alto e a busca por colaboradores, nesse contexto que a gente tem discutido, de pouca gente se formando para as aulas coletivas, por exemplo, é nosso ego. E o próprio cliente, né? Porque como ela gira em torno de uma mensalidade muito alta, né? Hoje, quando a gente olha margem, mais ou menos Brasil, são academias que estão aí com uma média de 650 a 700 reais mês, né? O início, né? Início. Então, quando você olha para uma taxa como essa, então não é também todo cliente que paga, porque ele vai por causa você falou, os serviços agregados, né? Que nem você hoje escolher uma Porto Seguro nos seus seguros e uma corretora menor. O que a Porto Seguro te oferece de mais serviços? Porra, é a casa, é o carro, trabalho, é a coisa, é o estacionamento mais barato. Mas aí você sabe que o custo ali está embutido. Quando você vai fazer o comparativo de uma para outra, você identifica que realmente ali tem um serviço diferente. Então, a mesma coisa. Chama muita atenção essa divisão, assim, porque chegou forte, né, o lance das low costs, assim, e isso no primeiro momento, impactou muito nas outras academias de bairro. Sim. Eu lembro, na época, que havia um estudo que dizia que quando abria uma low cost próximo a academias de bairro, ela levava 30% dos alunos. Exatamente. No entanto, 3 meses depois, desses 30%, ela chegava a perder 90%, porque não tem, por exemplo, coletiva. Elas começaram inicialmente só com musculação. E aí o que acontecia? Como também elas tinham um perfil americano de self-service, assim, ó, vou oferecer muita estrutura, mas pouco serviço. Você vai lá e tal. E se você for uma pessoa com autonomia, ótimo. Mas havia aquelas pessoas que não têm autonomia. Exato. Senhores e senhoras, pessoas mais idosas e os iniciantes. Então, os iniciantes, os idosos e o pessoal da coletiva voltava. Exatamente. E talvez por isso alguns low costs hoje coloquem umas aulas express, assim, mas não tem ainda aquela pegada de academias que realmente investem em coletivas, né? Algumas até tentaram, né? Se você parar para pensar no padrão Smart Fit, a Smart Fit quando inaugurou era pura exclusiva musculação. Exato. E tentou era aquele galpão. Hoje a gente tem unidades da Smart Fit que estão inaugurando com sala de bike. Mas ainda são aulas express, né? As aulas mais rápidas, assim, porque a ideia deles... Eu vi uma entrevista de um dos donos, fugiu o nome dele agora. Edgar Corona? O outro dono. O outro. Depois vou lembrar ao longo do nosso papo aqui, ele dizendo assim, que a ideia realmente é que o pessoal chegue, treine e vai embora. A ideia é essa, não é criar o vínculo que Academias Clube, a academia com o perfil que a Bluefit você descreveu aqui, cria. O pessoal acaba demorando mais, a relação é maior, faz sentido fazer um café da manhã temático, não sei o que, pessoal, vamos marcar e tal, é diferente, a relação é diferente, né? Então, essa diferenciação do serviço e do atendimento que as coletivas trazem tem muito a ver com a retenção. Né? A gente escuta há quanto tempo que hoje quem pratica ginástica coletiva, ele frequenta mais vezes. Tudo aquilo que você usa mais vezes, a possibilidade de você renovar é muito grande. E é fato, porque assim, a coletiva tem uma coisa que é a musculação pena. Na musculação, na quarta-feira, começa a diminuir o número de alunos. Na quinta já não vai tanto. Na sexta, todo mundo sabe que não vai tanto. Mas tem segunda e terça de pico, quarta mais ou menos, quinta e sexta caiu. Exatamente. Na coletiva isso não acontece porque é uma programação linear de horário. Então, o cara, tem uma aula de bike 6 da manhã, segunda, quarta e sexta. Ele vai segunda, quarta e sexta. Ou seja, aquele aluno está na academia. E a galera, às vezes, não atenta para isso, né? Esse aluno eu não perco porque a gente periodizou. Sim. Né? E o gestor, o dono, ele não se ligou nisso. Os caras... a musculação está vazia. Disse, mas vai na ginástica. Porque você criou o vínculo e você criou uma periodização. Necessariamente, o cara se programou para fazer aquilo ali. O aluno vai ir para fazer aquilo. Então, assim, a ginástica ela tem uma forma muito mais tranquila de você sistematizar até as métricas. Sim. Né, para poder mostrar assim, olha, o resultado é esse, o resultado é aquele. A grande dificuldade, definitivamente, é pessoa. Sem dúvida. Ter pessoas, mas aí é uma dificuldade para todo mundo, né? E a gente bate naquele papo de contrate, atitude e treine aptidão.
eu discuto muito isso porque hoje já é perceptível, felizmente, eu não sei se é a nível Nordeste, mas a nível Sul-Sudeste, o pessoal já percebeu que o principal viés na hora da contratação é o viés técnico, é o que era a melhor pessoa tecnicamente. No entanto, 80% dos desligamentos são por questões comportamentais. Então, o meu problema, na verdade, não é técnico, que eu não desligo por isso. Então, lá na ponta, quando eu for recrutar, eu tenho que inverter a ordem. Eu tenho que melhorar o quê? A maioria das pessoas, o meu maior viés de contratação, a minha maior busca é comportamento. Aí eu peguei uma pessoa verde, não tem problema, mas com um perfil comportamental excelente, para o que a gente precisa. Eu pego essa pessoa e a treino, e a torno tecnicamente, porque eu vou diminuir essa saída de 80% de questões comportamentais. Porque eu não lembro da última vez que alguém chegou para mim, ou que eu tive que desligar alguém, porque a pessoa tecnicamente ela não contribuiu. Não. Normalmente foi o vacilo, ela faltou, era o horário que ela não cumpria, era a maneira de lidar com as pessoas, era saidio demais, ou era uma pessoa muito fechada, ou seja, era sempre comportamento. Sempre. Então, acho que o recrutamento ele hoje é algo muito importante, mas tem que ser feito por quem sabe. E a partir daí, se você tem um filho, não adianta um cara que não é da área fazer esse recrutamento, porque ele não entende de quem é que está dentro da sala de ginástica e como essa pessoa deve agir. Você sabe, eu sei, outras pessoas sabem. Então, não dá para o cara fazer esse recrutamento, você não sabe. Eu preciso desse perfil, ele vai trabalhar que horário de manhã? A horário da manhã é uma pessoa com tal perfil, horário da tarde. Você sabe muito bem disso. Então, a ginástica coletiva... Eu lamento muito hoje a gente ter essa dificuldade de pegar pessoas interessadas em se tornar. Então, você às vezes tem que seduzir. Um ex-liderado meu deu um depoimento essa semana me dizendo, eu não tinha interesse de aula coletiva. Eu era tímido, era isso aqui. Aí o Ricardo foi, me estimulou, me treinou e hoje eu sou personal trainer. Tenho alunos que estão comigo há mais de 10 anos e todos eles oriundos da ginástica coletiva. Ou seja, era ali o mapa da mina para ele, né? Exatamente. Ele não queria, porque a gente consegue reter. Mas, lamentavelmente, tanto os nossos colegas que estão saindo das faculdades não enxergam isso, nem os gestores enxergam, né? E o investimento é muito alto na musculação e estrutura e a galera quer ser personal trainer. Mas a vida de personal não é fácil. Não é fácil, porque você tem hoje, amanhã você não tem. Você não tem um vínculo com a academia de fato, o que é muito justo, porque você está usando o espaço da pessoa, da academia, você não é funcionário da academia. Então, assim, você tem um vínculo com o seu aluno e você e seu aluno vão negociar um vínculo com a academia. Então, o negócio é muito mais complexo. A aula coletiva, eu acho que aconteceu com você e comigo também, assim, me manteve até hoje no mercado, porque foram as relações que determinaram a minha vida longeva. Porque questões técnicas... Felizmente, eu nunca fui uma pessoa limitada, mas eu também não era o supra-sumo. Mas eu estava ali na média e tinha um relacionamento muito bom. Então, o relacionamento me manteve. Hoje em dia, com o acesso que as pessoas têm à informação na internet, tem algumas pessoas bem acima da média, quem não é, todo mundo nota. Então, tu tá ferrado. Exatamente. Então, se você, além de ser abaixo da média, você ainda não é uma pessoa que se relaciona, você está fora. Está fora do mercado. Está fora do mercado. Então, é se preparar tecnicamente, mas, acima de tudo, ser uma pessoa que sabe lidar com as outras pessoas. E pessoas com esse perfil são as pessoas ideais para estarem na ginástica coletiva. Não é isso, Beto? E é legal porque, quando você para fazer uma análise dentro das academias, o professor de coletivas, ele tem poucos horários. Ele tem poucos horários para dar personal, porque ele geralmente tem uma carteira de clientes muito interessante. Porque o aluno que está lá dentro, ele para e faz essa analogia. Ele fala, esse cara aqui tá dando aula para mim, olha só, tá cuidando de 25 pessoas, tá sendo atencioso, tá sorrindo, tá me ensinando, me corrigiu agora. Avalie se esse cara me der aula sozinho. Então a pessoa olha para o universo de 25 pessoas, vê alguém lá na frente com excelente domínio, dando conta, se divertindo, né, feliz, né, treinando junto, porque o professor de coletivas realmente é aquele que se entrega, ele treina junto com o aluno. E aí o aluno fala, caraca, é esse cara que eu quero que seja meu personal. Né? Esse cara que eu quero combinar um dia com ele, um sábado diferente, hoje eu queria treinar diferente, treina comigo, vamos fazer uma aula junto, porque ele enxerga isso nas coletivas. O personal na musculação, o celeiro dele é muito grande? Tem muita gente? Mas ele vê pouco atendimento. Porque mesmo que seja um horário de pico que você está em 3, 4 professores de musculação, você é atendido pelo cara 10 minutos. E dentro da ginástica não. Você passou 30, 45 ou 60 minutos sendo atendido pela mesma pessoa. No universo onde ele está atendendo outras 25. Então, assim, é o que eu falo para os caras. Quer ser personal? Vem para ginástica. Vai ganhar aluno ginástica, entendeu? Fácil. Você vai ganhar aluno muito rápido, porque os caras vão enxergar. E o dia que você muda a chave e entende isso, acabou.
Acabou. É que eu, Beto, nunca gostei. Sempre foi uma área que nunca me interessou. Nunca gostei do personal. Se olhar para minha história em 26 anos de carreira, dá para contar nos dedos, talvez, quantos alunos eu tenha tido. Toda vez que eu ia para um lado personal é quando eu tinha um projeto pessoal, precisando trocar de carro, quero comprar um carro, quero comprar um apartamento. Então eu organizava a minha vida para fazer um investimento e ter ali 4 ou 5 alunos. Eu brinco, né? Em Brasília eu tenho uma aluna de personal. Eu tenho uma aluna de personal e eu brinco com ela. Falo, ó, você não vacila, porque o dia que você fizer alguma coisa errada, eu te devolvo. Porque nunca gostou. Mas eu tenho vários amigos que falam, Beto, que bom, porque agora eu entendi que dando 3 aulas de bike, 4 aulas de bike na semana, isso já é suficiente para me dar um celeiro enorme de clientes que têm interessado em treinar. Isso. Se o cara planejar bem, ele consegue ser excelente na coletiva, com o número de aula que não vai descascar ele fisicamente, que é um grande medo, a gente entende isso. Exato. Porque é escasso o número de pessoas, então você acaba pegando muito mais do que você deveria pegar. Mas assim, se você se planeja, se a empresa ela é planejada, todo mundo vai trabalhar. Isso mesmo até no salão de musculação. Não vai trabalhar a quantidade de horas que vai deixar o cara ferrado para depois ele dar uma aula de personal, mas ele já entra para o personal mal porque já está cansado. Tem que haver uma equação bacana. Exatamente. Mas isso vai passar muito também pela gestão. Os donos, eles têm que conversar com as pessoas que entendem, com as pessoas que são do métier, que as pessoas estão lá. E essas pessoas vão dizer, cara, isso aqui é inviável para uma pessoa, isso aqui é inviável no sentido financeiro, isso aqui é inviável no sentido de planejamento, no sentido físico, de atendimento. Não adianta vocês virem com um olhar só do mercado financeiro se vocês não entendem de gente, porque vocês trabalham com gente. Vocês não vendem um produto, eu vendo um sabão, não gosto dessa marca, eu troco da marca. Não, meu amigo. Não é assim. É atendimento, é prestação de serviço. Então, você depende demais do time. E isso tem que ser uma coisa realmente muito bem planejada. Eu sinto muita falta disso aqui em Maceió, sinto muita falta disso aqui no Nordeste, porque a gente, no geral, é de uma cultura muito fechada. A gente não se permitiu abrir assim. E olha o exemplo como a Bluefit, você está dando, a gente conversando, a gente nota como as coisas podem ser mais fáceis e ter muito mais horizontes. Agora, você tem que acreditar no seu time, você tem que acreditar que investir nas pessoas é muito importante. Que a aula que você hoje acha cara demais, talvez não seja, porque você pode fazer uma conta do que aquilo pode te dar de retorno. Então, é realmente estudar, ir acabar com essa falta de humildade, ter ego, dizer, eu vou nos grandes centros, vou nos grandes locais que estão dando certo, vou perguntar, vou me informar, vou para os cursos e tal. Tem gente que não vai. Você tem acesso à internet, você olha lá na internet, eu olho e tal, mas eu já sei. Não sabe, cara. Não sabe. Você tem que ir trocar ideia. Exato. O network é muito importante. Você viu na internet, mas você vai lá. Eu costumo dizer assim, que todo dia eu estudo alguma coisa, todo dia. E todo dia eu me sinto um pouco mais ignorante. Eu não me sinto um pouco mais culto. Porque eu sempre descubro que eu sabia muito menos. É um negócio muito louco, assim. Mas é uma angústia boa. Eu sempre digo isso a todo mundo, cara. Toda vez que eu leio alguma coisa, eu digo, vou aprender, né, tal. Rapaz, eu sabia menos do que eu imaginava. É uma coisa muito louca. Então, tem que ser assim, né? Na gestão tem que ser assim. A gente tem que apostar. E eu acho que em Maceió tem muito espaço para isso. Muito espaço. Se o pessoal tentar dizer, pô, vou investir num bom time de coletiva, essa academia vai realmente bombar pelo atendimento, pelo viés técnico, por um monte de coisa. Eu vou lá fora pegar essas informações, sem problema, sem medo de ser feliz, sem parecer me achar um ignorante por conta disso. E vir e colocar em prática. Você não acha isso? Você que está longe, que já viveu aqui? Concordo plenamente. E, assim, até trazer mais duas referências aí para engrossar essa sua fala agora. Quando a gente olha para os momentos que a ginástica coletiva viveu, né, seus altos e baixos, quando surgiram coisas importantes, e a gente tem 2 últimas referências que foi a entrada do CrossFit. O CrossFit foi aquele boom, né, no mercado, trouxe. Mas quando você olha na essência o que é o CrossFit, tem muita diferença do que era a ginástica coletiva. É foco no relacionamento, é foco no trabalho em grupo. Tribo, foco, bem tribo, né? É foco onde todo mundo está ali. Lógico, tem toda a metodologia, os woods, né? As informações são diferentes. Mas quando você olha, as pessoas estão ali fazendo o mesmo objetivo. Quer dizer, aquela aula tem um objetivo de LPO, aquela aula tem um objetivo de melhorar o cardio, aquela aula tem um objetivo de melhorar a força explosiva. Mas as pessoas estão reunidas com um único propósito, coisa que a gente já fazia há muito tempo. E eu tenho falado isso para a galera, gente... O CrossFit, que bom que o CrossFit chegou, porque o CrossFit mostrou para nós que não morreu. E a outra fase agora é o Fit Dance. Quer dizer, olha o que o Fit Dance... Eu até brinco com o Fábio, que é o dono, falei, você criou uma seita, né? Porque olha onde está. O cara, quando pergunta para mim, não sei o quê, coloque. Sua academia tem que ter Fit Dance. Agora, é o que você falou. Quem é o professor que vai dar o Fit Dance?
Quem é o cara que vai estar lá na frente? Qual o repertório que ele vai montar? Exatamente. Porque é o perfil da turma. Eu tinha isso na Fit Arena. Eu brinco com o Josi Cleison, que foi o menino que ficou no meu lugar, e brincava muito isso com o Leleco, na época, que era o cara que dividia. Tinha aula do Beto, tinha aula do Leleco. Porque a aula do Leleco era só as mais tops, eram as mais novas. O Leleco decorava uma coreografia em um dia. Eu não, com toda a minha rotina de gestor dentro da Fit Arena e outras aulas, falava, gente, eu vou mudar a música de 3 em 3 semanas, pô. Aí quando você olhava pro meu público, era um público que gostava da questão eclética. A aula do Beto tinha forró, tinha sertanejo, tinha rocha, tinha o piseiro, tinha o funk, tinha o samba. A turma do Leleco era uma turma que gostava mais do funk, era uma turma que gostava mais das músicas mais novas, TikTok hoje que tá tocando, então... Mas é o que o Edu falava, eu tô satisfeito pra caraca com vocês dois. Porque os dois estão com a sala cheia. Então Fit Arena, estou integrando para todos os públicos o que eles gostam. Você tocou num ponto bacana assim que eu queria falar com você, que é sobre a dança, porque aqui tem 2 homens que dançam, que gostam de dançar. Eu lembro que você teve uma reportagem isso no livro, revista, saiu na revista Doida aqui. A dizer assim, o homem que dança. Eu nunca esqueci disso, que eu acho um barato. Eu tenho essa revista até hoje guardada. A gente é de uma geração que é homem que dança, os caras não davam valor, esse camarada não gosta de mulher, né? Exatamente. Assim, rapaz, a dança sempre me ajudou bastante. Pelo contrário. Né? Exatamente. Eu não era exímio não, mas já quebrava um galho. Né? Não quer ir, não vem. É melhor que diminuir a concorrência. Não, né? E se você lembrar o lançamento da Zumba aqui na Gruta, quando foi da Fit Arena, era 5 homens em cima do palco. Você, Dudu, Bapuru, Neto e Neto. Foi, nós assim. Exato. Ou seja, tinha sempre... e colocamos 600 pessoas naquela aula, pô. Rapaz, foi gente pra caramba, 600 pessoas ali no ginásio de Saint-Germain. É verdade, ginásio de Saint-Germain. Então, assim, hoje tem isso, o Fit Dance tá aí, é uma realidade. Eu acho que a grande sacada do Fábio, na época que ele criou o Fit Dance, eu lembro quando eu fui fazer o curso em 2015, aqui em Maceió, a nossa segunda turma de Fit Dance aqui em Maceió, que eu fui convidado, inclusive pelo Fit Dance na época, o Tenente e o Fábio me convidaram para fazer o curso, eu não paguei na época, porque eu era uma das pessoas na referência, na dança, né, nas músicas, nos ritmos baianos, no axé, que não tinha Fit Dance ainda naquele momento, e eu fui fazer e eu falei, isso aqui vai dar certo. Porque ele fez a sacada certa, ele colocou no YouTube. Então ele abriu em massa. Eu lembro que naquela época eles falavam. O Xande entrava lá e falava, gente, o pessoal aqui do Fit Dance está fazendo uma coreografia. E aí vinha Psirico, essa galera. Hoje, esses caras procuram o Fit Dance para lançar a música. Porque eles sabem que em 1, 2 dias a música vai estar com 2 milhões de visualizações só de clientes que usam o Fit Dance. Então, hoje, você não ter Fit Dance na sua academia como aula coletiva é tiro no pé. Agora, eu queria falar sobre isso, porque eu tenho uma certa resistência a como a galera da dança se porta por isso. Acontece o seguinte, a gente tem perfis de academias e de alunos. E tudo que é pré-coreografado, alguma coisa assim, ficava meio engessado. Isso era uma crítica que existia muito a Body System Les Mills, você sabe disso, né? Exatamente. Então, assim, eu olhava assim e dizia, esse cara tem que ser muito bom para ele não estar engessado. Esse cara tem que ser fera para fazer uma aula. Porque senão, realmente, ficava muito aquilo. É o mesmo do mesmo, todo mundo faz igual. Aí não era o Beto. Mas, pô, tem a sua aula de como do Edu, eram aulas diferentes. Exatamente. Você e o Edu. E eram 2 pessoas. Exatamente, dando a mesma aula, mas vocês conseguiam dar uma diferente. Então, eu tenho esse cuidado com o pessoal de dança e assim, porque para mim, o pessoal de dança tem que, primeiro, saber montar uma aula de dança sem ser uma franquia, sem ser uma aula pré-coreografada. E eu sinto falta dessas pessoas no mercado. Olha, aqui em Maceió, eu não quero desvalorizar ninguém, das pessoas com as quais eu trabalhei, porque eu não quero ser injusto com quem eu nunca trabalhei, não posso fazer juízo de valor. Mas das pessoas com as quais eu trabalhei, eu acho que eu só conheço talvez 2, 3 que são capazes de montar uma aula. Eu digo, eu preciso de aulas, essa aula temática, ela tem que sair dos anos 60 até os anos atuais, em ritmos diferentes. Eu preciso que você monte 2 aulas. Pouca gente vai conseguir fazer isso. Poucas. E eu sinto falta disso. Porque o cara da dança, primeiro, ele é meio surdo. O som da aula de dança. Meu Deus do céu, você sabe, isso é um problema. Meu irmão, não acredito. Alto pra caramba. E segundo, o cara, quando cisma numa música, fica naquela, cara, mas não é pra você, a aula é pro aluno. Exatamente. Então, isso. Essa é a minha insegurança em relação ao professor de dança e na Fit Dance. A impressão que eu tinha de fora, eu cheguei a fazer o curso de Fit Dance pra conhecer. Terminei em Aracaju. Eu fiz o curso, na outra semana fechou a pandemia. Mas eu fiz pra aprender mesmo, pra saber como era, porque eu fiquei curioso com a metodologia. Nunca iria exercer porque já não estava mais na vibe, né? Já tinha dado body jam, já tinha dado zumba e tal, e as aulas livres. Então, para mim, a aula de dança ainda é, talvez,
assim, o profissional que a gente mais tem que trabalhar. A gente tem que dar mais freio. Porque se empolga, porque dançar empolga, né? Demais. Empolga. Então, se você não tiver aquele feeling de, peraí, eu estou empolgado, mas eu tenho que ensinar, eu tenho que tornar o meu aluno apto àquilo, a gente acaba frustrando umas pessoas também, porque não conseguem fazer. E tem aquele aluno que diz, pô, essa coreografia não é para mim, não vai dar, esse horário não rola. Então, você não acha que o professor de dança, em especial, a gente tem que ter um cuidado muito grande na formação dele, até porque a boa parte deles não tem, salvo engano, não há necessidade de ter formação para poder dar aula em academia como os profissionais. Hoje o CREF, né, permite que professores de dança e professores das artes marciais possam ministrar aula. Então, era um problema que a gente tinha, hoje até nos ajuda. Hoje, por exemplo, a gente falando de Blue Fit... Ajuda em quantidade, né? Uma solução, mas qualidade você tem que trabalhar, né? Mas é uma dificuldade. Então, assim, eu tenho um time fantástico em Brasília. Nossa, um abraço para todos aí, porque eles me fazem muito feliz. Eu brinco com eles que é uma gangue e cada professor que eu tenho lá. Mas esse ponto é um ponto que a gente sempre teve. Então, muitas vezes, na Fit Arena, eu vou usar o exemplo da Fit Arena, quando foi para me substituir, quando foi para eu sair da Fit Arena, foi um problema que a gente teve. Porque a gente chegou a testar 3 ou 4 pessoas até encontrar, dentro daquele período que eu tinha dado aviso prévio para a Verusca, para deixar aqui, né? Até mesmo para organizar toda a minha saída de Maceió, pensando nas crianças, pensando na Camila na época. E hoje é um dos casos que a gente volta lá no início da conversa. Toda vez que eu venho aqui, eu faço questão de fazer a aula do Josi Cleison, porque é um menino que abraçou e hoje, da dança, virou professor de RPM, agora da Fit Dance da RPM, porque entendeu a essência, casou com a Fit Arena no propósito e foi um menino bem trabalhado. Mas a gente penou. Algumas outras pessoas que chegaram lá não se identificaram ao perfil, porque é aquilo que você falou. A Fit Arena não era uma academia de dança. A Fit Arena era uma academia de fitness, de coletivas. Era uma academia que entregava a ginástica coletiva. O Fit Dance era mais uma modalidade dentro do universo de 10, 12 modalidades que já existiam. E às vezes o proprietário da academia acha que é a salvação. Ele pega a grade de horário, mete de segunda a sexta, às 7 horas da noite, Fit Dance, e acha que é a salvação, porque ele está vendo, às vezes, 40 pessoas, mas quando ele olha no cenário semanal, são as mesmas pessoas fazendo aula e com essas questões comportamentais. O cara saiu da academia, você vai ter certeza, no outro dia, no stories dele, vai estar lá uma conversinha dele dizendo que saiu. Aí vem todo aquele problema na academia, né? Abaixo-assinado, a academia foi errada com o professor, não, o professor foi errado com a academia, e você gera toda uma questão, um problema comportamental. Acho que o erro está aí, é o que você falou. Primeiro, erramos na contratação, erramos na seleção. Talvez a gente não tenha feito as perguntas certas para identificar ali que ali tem uma pessoa com ego exaltado, que acha que dança muito. Né? A própria questão técnica. Os caras só dançam de frente para o espelho. Qual o momento que ele fica de costas e olha para os alunos, entendeu? Falo tanto isso, gente. A gente ficar de frente para vocês de costas para o espelho pode parecer mais difícil para vocês, mas para a gente é o ideal para a gente corrigir, para a gente mostrar as coisas. Eu estou olho no olho, estou te olhando. Né? E um profissional bom de dança ou de qualquer aula coletiva é aquele que é capaz de dar aula tanto de frente para o espelho, mas sobretudo de costas para o espelho. Exato. Porque e este cara, ele realmente, né, tecnicamente, ele já tem um passo lá na frente. Eu brinco com os meninos o seguinte, falo, você vai dar uma aula na praia, você vai levar o espelho? Quando você for dar aula na praia, você vai ter na praia, universo, calor, aquela coisa toda ali, e vai ter 300 pessoas na sua frente. E aí, você vai ter, os alunos vão ter onde é que vai ter a lateralidade? Para a esquerda, com a perna direita dele para a esquerda. Pensa, se toda a sua aula fosse na praia, se toda a sua aula fosse num evento fechado, se toda a sua aula fosse num ginásio de escola, se você hoje chegasse a um patamar de ter alunos que não cabem em uma sala de ginástica coletiva boa, a gente tem unidades lá que a gente, sei lá, unidade de Águas Claras, a gente tem 80 pessoas confortavelmente fazendo ginástica. Mas se eu tiver um professor que coloca 100 de média, o que eu vou fazer com esse cara? Então, você já está pensando nesse patamar? E aí, para onde é que você vai levar todos esses alunos? Esses caras que dão aula em clube, condomínio, como é que está isso? Entendeu? Então, acho que é um caminho que o cara tem que parar para pensar. Mas o comportamento realmente dos professores de dança é algo a ser trabalhado bastante. Eu estou lamentando que a gente está bem chegando ao fim aqui do nosso horário, mas eu vou fazer 2 perguntas para você. Tá bom. Queria que você fosse sucinto, mas responda mesmo, porque é muito importante. Você é a pessoa para me responder isso. Primeiro, falar da Les Mills, as aulas que tem, por que você manteria, colocaria, sugere que as pessoas coloquem na academia, ou se existe algum caso que você diz, não, eu não colocaria, tá? E segundo, um recado para todo mundo que é da área, se vai viver esse universo mesmo assim, e aproveita para mandar um abraço para todo mundo que você gosta. Fechou. Les Mills hoje é uma empresa que oferece
14, 15 programas diferentes. Hoje a Les Mills tem programas que a gente fala que nunca vão sair de moda, como Body Pump, RPM, Body Balance, Body Combat. E programas agora que vêm, inclusive, com uma edição limitada. Programas que vêm para ser lançados com duração de 1 ano e meio, para ver se vai funcionar, se vai... Então, hoje, o dono de academia, ele tem na sua mão uma oportunidade muito diferente de perfis, de produtos para ser entregue na sua realidade. São rentáveis, são viáveis, as pessoas investir. São viáveis. Tudo depende muito do profissional, tudo depende muito da contratação, mas a Les Mills dá todo esse suporte, né? Todo esse suporte, desde a questão comercial até a questão treinador, a pessoa que treina, a pessoa que ensina. Então, eu acredito que é uma empresa que não vai sair de moda. As academias que trabalham com elas geram resultados. Você foi um cliente dela durante tantos anos, cliente professor e cliente gestor. Fit Arena continua aí hoje sendo consolidada como uma das grandes cases de sucesso no Nordeste com as coletivas. A gente tem a Oxy lá em Sobral. Hoje a Bufit não abre mão de ter os programas Les Mills dentro das suas grades. Então, bem trabalhada, não tem nada que o deixe a desejar. Tem programas aí como Power Jump que são líder no mercado. A gente tem um evento agora dia 3 de agosto. Com menos de 2 semanas já estavam com quase 500 ingressos vendidos para o evento. Então, continua sendo um grande diferencial, mas é aquilo. Tem que estar claro para todo mundo que é aquilo. Você quer trabalhar com isso? Você quer se desenvolver? Você vai ter que trabalhar. Só esperar que o programa Body Pump entre na academia e que vai acontecer milagre, não vai acontecer. Agora, antes do Beto se despedir, falando para as pessoas que ele quer dar algum recado, eu acho que ele é um cara que é referência, pode falar alguma coisa importante. Deixa eu fazer uma coisa. A gente está com o Versosa Podcast, que antes era o Questão de Saúde Podcast, com nova identidade visual, né? Está aqui o Versosa Podcast, para a gente já tá vendo ali. E eu quero agradecer meus 2 parceiros fixos aqui, que é o treinador John Nascimento, que ele é o cara que me faz as minhas planilhas de corrida. E se você quer correr com segurança, é Multisports Coaching. O cara é sensacional, é da área, dava aula de RPM também, Jonathan, viu? né? O Jonathan. Pronto, tô falando de alguém também do nosso tempo. E a papelaria Amarelinha. A Amarelinha, ela é distribuidora e a papelaria, ela faz... ela não só papelaria, ela também trabalha com, por exemplo... canecas personalizadas, materiais personalizados, que você pode... Deixa eu botar aqui, dá para ver aqui. Dá sim. Obrigado. Personalizados. Isso aqui ainda era quando era Questão de Saúde Podcast, que agora, né, a gente já está com Versosa Podcast. Beto, você está com a sua aqui. Mas ela faz, caderno também, cadernos, agenda, caneta, ou seja, personalizados, vários. E ela é muito barata, porque ela é distribuidora. Então, por ser distribuidora, o preço lá embaixo, a qualidade lá em cima. Você encontra em 3 lugares aqui em Maceió. Na Bomba do Gonzaga, parte alta. Ali na Via Expressa, na São Nicolas, que é uma galeria São Nicolas, parte média da cidade. E aqui na parte baixa, aqui na Ponta Verde, né, na Deputado Zelais. Ou seja, onde você for em Maceió, tem a papelaria Amarelinha. Eu estou dizendo, vai que vocês vão gostar. Beto, por favor, deixa eu agradecer. Muito obrigado por você ter vindo, cara. Obrigado você, meu. Ansioso demais por você ter vindo. Era um papo que eu sabia que ia render, bacana demais, assim. Você é uma pessoa que eu admiro muito como pessoa, como profissional. É uma referência. Fala de coisas que eu gosto, desse universo nosso, da ginástica coletiva, da academia de musculação e ginástica, do universo fitness. E, por favor, deixa a tua mensagem para as pessoas. Seja sempre muito bem-vindo. Quando quiser, quando tiver bater um papo, vamos fazer de novo, vamos trazer outras pessoas juntas, a gente faz. Traz o Robson aqui, traz alguém assim, vamos fazer barato. Bom, galera, queria agradecer aqui ao Ricardo pela oportunidade. Eu sou muito feliz falando de ginástica coletiva. Tenho certeza que quando vocês assistirem o vídeo, várias vezes vocês vão ver os meus olhos brilhando, vocês vão ver o meu olho lacrimejando em alguns momentos emocionados. Não posso deixar de agradecer aos meus filhos, né, Julieta e João Alberto, que hoje são as grandes inspirações da minha vida. Tudo que eu faço na minha vida hoje é baseado olhando para esses meninos, olhando para essas crianças. Agradecimento especial aos meus amigos da Bluefit, né, aos meus times de RCs, a minha gerente geral, meu diretor de operações, vice-presidente Rafael e todo mundo que dá o suporte e principalmente os professores, né? Eu sempre falo para vocês, a gente só está aqui porque vocês estão aí fazendo o trabalho no dia a dia, na ponta, então eu sou muito feliz em liderá-los e agradeço muito por essa oportunidade. Pô, Beto, obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu mesmo. E, gente, episódio 18 com o Beto Gonçalves falando sobre tudo isso aí no Versosa Podcast. Vocês vão pro YouTube, chega lá no canal do Versosa, tem o nosso podcast. E se você for pro Spotify, Versosa Podcast. Onde você for, você encontra. E tem os cortes também nas redes sociais, no Instagram, Versosa Personal, você vai achar lá. Mas vai ter tudo. Onde você for, você acha. Só não acha se não quiser. Gente, beijo, obrigado. Até a próxima. Muita luz e muita paz. Valeu.